Beijo, amor. Reinaldo Gatti. Um abraço. Eu vou chamar o Sorato aqui. Renato, obrigado mais Oi. uma vez, viu, pela Não, que isso. disponibilidade. Vamos E nessa. Tranquilo. a gente só fazer mais algumas perguntas. Ó quem acabou de entrar aí, o Fábio Ô, Carilli. Fábio. Fala, Fábio. Um abraço, cara. Esse aí dispensa comentários. É um Pô, grande isso aí. amigo e não só como um baita treinador, mas como pessoa. Pois Eu é, sou, pois eu sou é. suspeito, eu sou suspeito de falar, viu, Sorato? Sorato, Eu, vamos lá. vamos lá. Eu queria que você relatasse, muito se fala muito pelo seu gol no título em 89, mas assim, se a gente for buscar um pouquinho na memória, eu vou ali colocar os últimos 5 jogos, foi uma arrancada assim fantástica da equipe, né? Eu Não, com certeza. queria que você relatasse qual foi realmente o momento que vocês realmente se juntaram e falaram assim, rapaziada, vamos lá, continua nessa batida que a gente vai chegar. Cara, assim, eu acho assim, realmente a gente não iniciou bem o campeonato, né? A equipe foi melhorando, encorpando durante a competição. E assim, a gente começou a brigar, tava uma briga muito acirrada ali entre nós, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, assim, para classificação para a final, né? E Botafogo também estava na briga, e foi um jogo contra o Botafogo, no Maracanã. Assim, a gente estava perdendo de 2-1. Eu entro no jogo ali, sei lá, faltando uns 10 minutos para acabar o jogo. E aí, cara, teve uma jogada do Bismarck com o Luiz Carlos Vinck lá pelo lado direito. O Bismarck cruza, eu antecipo o primeiro pau e faço o gol de cabeça, o empate. Isso aos 41, 42 do segundo tempo. E assim, esse empate deixou a gente ainda com chance de brigar. Se a gente perde ali, a situação realmente ia se complicar bastante. Sim. E aí, cara, a gente foi pro próximo jogo, foi o jogo contra o Corinthians em São Paulo, no Morumbi também. E aí nesse jogo o Bismarck tomou o terceiro amarelo, eu fiquei no time, aí o Nelsinho é, mudou um pouco a maneira do time jogar, e aí nesse jogo contra o Corinthians eu lembro de 1-0 e eu fiz o gol também, lá no Sim. Morumbi. Pô, cara, pra sair do Morumbi aquele dia foi duro, cara, a torcida, cara, que arrebentou o nosso ônibus, torcida do Corinthians, quebrou o nosso ônibus, pedra pra caramba, cara. Um sufoco, mas graças a Deus não aconteceu nada com ninguém. E depois do jogo contra o Corinthians, foi um jogo contra o Inter em Porto Alegre. E aí ganhamos de 2-0, 2 gols do Bebeto. E aí quando a gente ganha esse jogo, e aí a gente garantiu a ida para a final, né? Com a vantagem de, na época, eram 2 pontos só, né, que valia a vitória, a gente tinha um ponto de vantagem na época, e, e aí, assim, nós tínhamos o direito de escolher onde seria o primeiro jogo, e assim, foi um consenso nosso, houve uma reunião, que perguntaram a nossa opinião, a gente falou, não, vamos jogar lá, por 2 motivos. Qualquer coisa que não seja a vitória, a gente não mate o campeonato, a gente decide, traz para o Maracanã a grande final. É, e aí também por causa dos últimos resultados fora de casa, que a gente tinha vencido o Corinthians e o Inter, 2 jogos consecutivos fora de casa, a gente conseguiu o resultado. E aí escolhemos, optamos por jogar lá. E no Morumbi a primeira, e deu tudo certo, né, cara? Assim, foi um jogo dificílimo, com o Acácio também, aquele jogo lá, acho que, cara, difícil ter uma atuação de um goleiro num único jogo como a do Acácio, cara, aquele jogo lá. Ele realmente foi impressionante o que ele fez. O Acácio, muito bom goleiro e jogos decisivos, parece que ele crescia de uma forma assim que
realmente impressionante. E acabou tudo dando certo nessa jogada que a gente comentou aí, uma característica, mostrou muito a característica daquele time de posse de bola, de um time de explorar os lados do campo, a velocidade pelos lados do campo, e acabamos matando o campeonato em um único jogo, né, cara? Entrou o Jair Bragança Júnior, Jairzinho, filho do grande Jair Bragança, treinador de goleiro espetacular, cara. Abraço, Jairzinho. Um abraço, Jair. O Diogo também. Boa noite, Sorato. Um O Alan abraço, Diogo. Nassif também. O Alan, ele já falou do gol do São Paulo, o gol do título contra o São Paulo na primeira parte da live. Ele até falou. Aí, ó, o Jairzinho falando sem falar que o Acácio era muito bem treinado. Era o pai dele que treinava o Acácio. Super bem treinado. Fala, Chiquinho Moraes. Um abraço, cara, lá do Ceará. Ô, Sorato, só para a gente fazer um breve relato também de duas questões, o que você via de diferente daquele elenco também fantástico de 89 para o elenco de 98, campeão da Libertadores, e se realmente aquele jogo contra o River foi o mais emblemático da campanha, e qual a sensação que foi quando você olhou a bola da falta do Juninho entrando dentro do gol? Cara, não, com certeza esse jogo foi o mais emblemático da campanha. E assim, a diferença eu acho que assim, o time de 89 eu acho que era mais técnico. Eu acho que era mais técnico. Eu acho que essa é a diferença. E 97, 98, acho que o elenco talvez de 98 seja um pouco mais forte do que o de 89. A gente tinha muitos garotos também em 89, acho que isso fazia uma diferença, mas de qualidade. Mas eu acho que essa era a diferença. De 89, eu acho que era um pouco mais técnico, assim, um time. Por exemplo, no nosso time da base tinha eu, Bismarck, William, Mazinho. Bismarck e William, eles tinham sido os melhores jogadores do mundo no sub-20. Um ano foi o Bismarck, outro ano foi o ano foi o William, outro ano foi o Bismarck. Então, assim, eram jogadores de altíssimos nível, né? E assim, uma qualidade técnica. E Bebeto, pô, Boiadeiro, que jogador, cara. O Boiadeiro era um jogadoraço, o Zé do Carmo, o Mazinho, o Luiz Carlos Vinck. Então, assim, era um timaço, realmente. Entrou aí o Homem Peruca, cara, lá do Vasco, torcedor símbolo do Vasco. Torcedor Fala, Peruca! Um abraço ao Peruca. Fantástico, é um cara fantástico, né? Esse cara é 10 demais, cara. Ele é 10, ele é Muito 10. engraçado. Sorato, uma pergunta aqui. Antes de você continuar falando do lance do Juninho, quantos gols você tem na carreira? Cara, saiu, acho que eram 237, 240, alguma coisa assim. Tem uma contagem aí acho que na internet, que eu vi, por aí. Foi uma boa marca, cara, uma boa marca. Com certeza. E como que foi aquele momento do gol do Juninho para É, você? Então, cara, eu tava no banco, a gente tava aquecendo atrás do gol ali quase, cara, um pouco pelo lado esquerdo do gol ali. Cara, um frio danado, tava frio pra caramba lá em Buenos Aires aquela noite, né, cara? E, cara, a gente sabia que o Juninho, assim, batia muito bem, né, cara? Então, assim, realmente era a expectativa de... Cara, a gente fala, acertar o gol ele vai, cara. Ele vai acertar o gol, que dificilmente ele errava o gol ali. Era uma distância que favorecia a batida dele na bola. A maneira que ele batia na bola favorecia, que não era tão próximo. E o Juninho tinha essa batida característica, a bola parecia que ia subir muito, de repente ela fazia aquela parábola, aquela descaída, e meu irmão, eu falei, essa é a chance, cara, essa é a chance. Cara, quando ele bate, que a gente vê a trajetória, o posicionamento do goleiro e a trajetória da bola, cara, a gente já começou a pular a placa para invadir o campo. Cara, foi demais, assim,
Pô, o Monumental de Nunes lotado, né? Lotado, aquela cantoria, pô, foi o maior silêncio do mundo. Só dava para ouvir só, sei lá, a torcida do Vasco, que era pequena, e aquele silêncio, cara. E só a gente, nossos gritos ali, pô, a gente chegou a invadir ali para abraçar, invadir um pouco o campo, né, cara? Então, assim, realmente foi um momento emblemático dessa campanha e até pela qualidade do time, né, cara? E assim, nos mata-matas a gente passou por Grêmio, por Cruzeiro e pelo River, né, cara? Assim, é, então, assim, foi muito merecido ali. A gente teve uma primeira fase, início difícil, mas depois a gente conseguiu, depois que garantimos a, a vaga para o mata-mata, né? O time deu uma encorpada e assim, o time era muito forte, né, cara? O time era muito forte, né, cara? Assim, de essa mescla juventude e experiência, eu acho que é de qualidade, né? A gente tinha o Mauro Galvão ali atrás, aí tinha Felipe subindo, Pedrinho subindo, tinha saído Edmundo e Evaí, vieram Luizão e Donizete, né, cara? Ramon e Juninho Pernambucano. Então, assim, era um timaço, né, cara? Era um timaço, assim, muita qualidade e um time de uma consciência tática muito marcante, muito também pela, pela condução do professor Antônio Lopes, né, que exigia muito disso, mas os jogadores conscientes em relação a isso. Então, assim, e a final foi aquela situação de sempre difícil, né, cara? Você concretizar o feito é sempre difícil, né? Mas, assim, nosso time era muito superior, né, ao Barcelona, né, cara? Então, foi um jogo, obviamente, com uma tensão, não no nível que tinha sido com o River, mas quando a gente chegou lá em Guayaquil, cara, meu irmão, lotado, aquele estádio lotado, sei lá, 90 mil pessoas que cabe lá, não sei, uma pressão danada, mas o time aguentou até onde pôde, porque não tinha como segurar a gente, não. Perfeito. O Alan Nassif é o meu futuro sogro. Ele fala, Olha, pô, tem que tratar bem, rapaz. parabéns aos dois. Baita live excelente. Sorato poderia ser comentarista, descolado e extrovertido. Pô, quem sabe aí. Pois Um é. abraço, Alan. Mandar um abraço pro Fabinho, Fábio Mizuno, meu parceiro daqui de Taubaté. Fala, É, Fábio, um abraço. boa noite, O Arlen. Walter, rapaz. Fala, Walter Duarte. Caraca, o Valtão, beleza, cara? Tudo bem, cara? Um abraço pro Walter. O Fabinho fala que grande Sorato. Boa noite, manda boa noite pra gente. Valeu, Vicente Fabinho. Peloso aí retornou. Não sei se ele pegou a resposta, mas o Sorato disse que relembra muito bem aquele gol contra a Ponte Preta. Uhum. E aí, ô, Sorato, antes da gente encerrar, eu queria que você falasse o que você acha, fazendo uma reflexão depois, o que você acha que realmente a equipe falhou como um todo naquele jogo contra o Real Madrid no Mundial? Eu acho que a gente. Porque é um momento assim de pressão até, né, cara? Assim, a gente já vinha de uma conquista importante, era o ano do centenário do clube. A gente foi muito tempo antes para o Japão. A gente passou antes nos Estados Unidos, que tinha aquela Copa Intercontinental. E Sim. a gente foi muito tempo antes, cara. Eu acho que isso, apesar do fuso horário, de tudo, a diferença é grande, mas eu acho que talvez se fosse um pouquinho menos tempo de se ficasse lá no Japão, seria melhor que, assim, a ansiedade não duraria tanto tempo. Quando você vai para o local do jogo e fica, sei lá, nós ficamos acho que 2 semanas lá, assim então foi muita ansiedade, assim, e aquela situação de exigência, a gente sabia do nível do compromisso, então uma exigência alta por tanto tempo assim, eu acho que isso foi uma coisa que talvez tivesse atrapalhado um pouco. E o outro lado eu acho que não é que a gente demorou
para perceber que dava para ganhar. Acho que não foi isso, porque a gente sabia o tempo todo que a gente tinha condições de ganhar. Mas eu acho que a partir do momento em que nós tivemos que jogar para propor ou jogar para cima, né, jogar em cima propor o jogo, que hoje seria essa a palavra, se a gente fizesse isso desde o início, com certeza o resultado seria diferente. Obviamente que do outro lado era um timaço, e como teve essa bola que escapou lá, poderia ter acontecido antes se a gente tivesse jogado em cima mais tempo, né? Então eu acho que isso foi o que eu acho que poderia ser um pouquinho diferente. Pouquinho antes de tempo de preparação, foi muito longo o período de preparação no Japão. Eu acho que isso acho que o nível de ansiedade ficou altíssimo, né, cara? E isso atrapalha o dia a dia. E a questão do jogo em si, acho que foi essa. A partir do momento que a gente viu que, cara, vamos ter que jogar, vamos ter que ir para cima dos caras. Se a gente faz isso um pouco antes, acho que talvez tivesse tido a sorte de vencer o jogo, cara. Legal. O Vicente tá falando que escutou sim, foi cruzamento do Evair. Isso Matador aí. aí, o matador aí ganhou, mandou na gaveta no No contrapé do contrapé do goleiro. goleiro. É isso aí, foi isso aí Um mesmo. Pô, abraço pro memória Caio, um boa, abraço cara. pro Júlio. Hã? Memória boa, cara. Fantástico. O Pois Vicente é. tem mesmo. É. Juliano, um abraço pro Juliano Furquim, Valeu, Juliano, fisioterapeuta, abraço. excelente Show. fisioterapeuta aqui em Taubaté, Vander, Caio. O Ney Jarrãozinho, ele faz uma pergunta aqui: faltou alguma coisa na carreira? Algum reconhecimento maior? Seleção brasileira? Cara, talvez ele tinha faltado jogar na seleção, que eu fui até convocado na primeira convocação do Falcão. Quando o Falcão assume lá, acho que foi em 91 isso, o primeiro jogo que ele assume, um amistoso contra o México, eu fui convocado, mas aí o Vasco estava com algum desentendimento com a CBF na época e acabou não liberando, aí a CBF me desconvocou. Mas assim, foi também não é uma coisa que eu digo que eu sou frustrado por causa disso, que não, acho que não aconteceu naquele momento, obviamente fiquei um pouco chateado, mas aí minha carreira seguiu de outra forma e também foi legal pra caramba. Legal. Ô, Sorato, acho que uma última pergunta minha é com relação ao seu apoio ao Leve esse ano, tanto seu como do Mauro. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Levin, quanto tempo você já o conhece, o que mais te chamou a atenção das propostas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho como um todo. Cara, eu conheço o Leven há 20 anos, tanto é que eu não chamo ele de Leven, eu chamo ele de Luizinho. Para Que quem não sabe, o pessoal que está na live, tem muitos vascaínos, como também não tem. é, Leve Cian é um dos candidatos é, à presidência do Vasco da Gama. é, é. Então, cara, eu conheço o Leven há muito tempo, cara, entendeu? E, assim, é um cara vascaíno, pô, de coração roxo, como se diz, né, cara? E, cara, e um profissional muito competente, cara, muito competente. Um cara que baseou a vida dele profissional nos estudos, é um cara que se preparou, continua se preparando muito. Então, assim, cara competente, honesto, o cara tem um escritório de advocacia hoje, que acho que talvez seja da área marítima, acho que é o principal do país. É um cara que tem uma procuração do governo americano nessa área. Então, assim, é um cara que, com certeza, a vida dele foi revirada de cabeça Com para certeza. baixo, de cima a baixo, do avesso para poder. Então, é um cara assim. E é um cara assim que tem um network impressionante, impressionante, que tem assim, ele tem se movimentado aí para tentar trazer algo
novo e importante para o Vasco. Mas eu costumo dizer para o Vascaíno o seguinte, cara, é comparar os projetos, comparar os candidatos e tomar a decisão. Assim, a gente precisa que tenha alguém novo para trazer um dinheiro novo, como se diz, novo investimento, novos patrocínios, e é só dessa forma que a gente vai conseguir fazer com que o Vasco volte a ser um clube vencedor e a dar alegria para a torcida. Eu acho que isso passa muito pela torcida, na questão de aproveitar todo esse engajamento que a torcida vascaína tem, de abrir os olhos de novos investimentos, de novos investidores, por causa desse engajamento da torcida. Mas é o que eu falo, acho que a atual gestão tem feito o possível, o impossível para dar uma melhora no clube, né? E não tem como, hoje que o clube tem para fazer caixa é vender jovens promessas, e acabou de vender um, né, cara? Então, assim, isso tem sido recorrente no clube. Jogadores promissores que poderiam aí criar umas raízes maiores dentro do clube, trazer uma alegria maior para o torcedor, até mesmo dar um retorno técnico maior, para o clube ter um retorno financeiro também maior. Então, acho que isso tudo passa pela gestão, e a gente espera aí que o Vascaíno compare realmente os projetos e os candidatos, e faça a decisão, porque a gente não, a torcida não pode errar para esse próximo, o próximo presidente do Vasco. Tem que ser uma pessoa que tenha a competência de trazer algo novo para mudar o Vasco realmente a situação, e fazer com que o Vasco volte a dar alegria ao torcedor, né, cara? Legal. E eu tô em contato com a assessoria do Levin para a gente marcar uma live também, para ele expor os projetos dele. E só ouvindo você falar muito bem e o Mauro Galvão também falar muito bem, eu tenho certeza que realmente é um cara que dispensa comentários. Além de tudo isso que você falou, é uma pessoa muito bem sucedida, né? Então, é uma Não, pessoa com que certeza. não vai entrar no clube e tentar fazer alguma coisa ilícita para se enriquecer. Então, é um cara muito bem financeiramente, né? Não, com certeza. Ele tem a vida financeira dele resolvida há muito tempo, não é de agora não, cara, há muito tempo. Então, assim, é um cara que já investiu do próprio bolso aí para poder procurar coisas para Vasco, e está há mais de um ano trabalhando nisso já, entendeu? Então, assim, é um cara que tem se dedicado dia e noite. Isso que eu falo para o Vascaíno, cara, para os sócios que estão aptos a votar, analisem bem os projetos e os candidatos, e vamos tomar a decisão correta na escolha para poder ter um clube vencedor e voltar da alegria que a torcida do Vasco é muito grande, tem sofrido muito nos últimos tempos, e o amor que essa torcida tem demonstrado pelo clube é de emocionar todo mundo, é impressionante, e essa torcida merece que o clube volte aí a dar alegrias a ela, cara. Exato. Eu realmente, como eu te falei lá no jogo que eu fiz da Copa do Brasil como Vasco, eu vi realmente a grandeza que é a torcida do Vasco. E hoje a gente vê poucos estádios, tipo Alçapão mesmo, que fica com aquela grade perto. Na É, época, quando eu fui, ainda não tinha o vidro de acrílico, era grade ainda. Rapaz, que pressão que foi ah, jogar ali aquele jogo. Então, é. realmente a torcida do Vasco é fantástica. Uma última pergunta aqui de um amigo meu, Theo Pimenta. Sorato, qual sua lembrança com a convocação para a Copa de 90? Porque tem gente da grande mídia que diz que ele merecia ir no seu lugar. Parabéns pela live. Eu acho que estão referindo ao Neto, né? Era alguma coisa Não, assim, Neto, eu não fui você? não, cara, eu não fui na Copa, acho que ele tá confundindo com o Bismarck, foi o Bismarck que foi, não fui eu não. Ah, então era entre Bismarck e Neto? Eu acho que sim, eu acho que sim.
Eu acho que sim. Mas o Bismarck também tinha um histórico de seleções de base impressionante, né, cara? E o Brasil, assim, tinha essa... O Neto também, mas o Bismarck, assim, pô, desde que eu cheguei no Vasco, ele ficava mais na seleção do que no clube durante o ano. Era impressionante, assim, e melhor jogador do mundo, sub-20. Então, assim, era um jovem promissor também, e o Brasil fazia isso, né? Teve o exemplo na Copa seguinte com o Ronaldo, então sempre na outra teve o Kaká. Então, assim, sempre tinha um atleta mais jovem, que tinha um certo histórico nas categorias de base, que eles levavam para dar experiência. Mas o Bismarck também era um jogadoraço, né? Sim. Você não ter ido à seleção, quem perdeu foram eles. Torá, Obrigado, Janei. eu só vou fazer agora com você, para a gente encerrar, para não tomar mais seu tempo, vou fazer um bate-bola com você. Beleza, Algumas perguntas, vai ser um pouco complicado, mas você se sinta à vontade para citar três ou até fazer um top 5, beleza, tá bom? Daí a beleza. gente já encerra e deixar você à vontade aí, que você já te disponibilizou até mais do que a gente combinou, tá Tranquilo. bom? Bom, Beleza, vamos vamos lá. lá. Deus, Pô, tudo, tudo. Amor, pai, tudo, cara. família, Pô, suporte, harmonia, meu chão. melhor dupla de ataque. Porra, cara. Que eu participei? Exato, É, eu e Bebeto. Bebeto. O melhor zagueiro que você enfrentou ou sempre enfrentava, que sempre te dava muita dificuldade. Cara, eu enfrentei Pode grandes. citar até três, até cinco Então, por, nomes. por exemplo, na minha estreia, a zaga do Flamengo era Leandro e Edinho, cara. Olha só. Puxa, Lateral esquerdo, Leonardo, e lateral direito, Jorginho. Olha a linha defensiva que eu enfrentei. Mas, cara, na época tinha o Ricardo Rocha, que estava no São Paulo naquela final. Pô, tinha muitos zagueiros aqui. Joguei, pô, aqui no Rio, outros clubes, o Alexandre Torres, depois que foi pro Vasco, Wilson Gotardi e o Mauro Galvão, quando jogaram juntos no Botafogo. Então, assim, enfrentei grandes zagueiros, assim, cara. Mas acho que o Ricardo Rocha, assim, e Mauro Galvão, de qualidade, assim, foram os dois que. Ainda bem que depois o Mauro veio jogar, a gente jogou junto e, pô, hoje é um grande amigo, a gente se fala quase que todo dia. legal. É, o melhor jogador que você viu jogar junto com você. Melhor jogador junto. Que Cara, você assim, falou assim, esse daí foi o melhor que eu vi. Jogando comigo. porra, cara. Assim, que assim, o grande barato disso, cara, que eu às vezes já falei em algumas lives que eu participei, era o dia a dia, eram os treinamentos com esses grandes jogadores. O que esses caras faziam diariamente era impressionante, que alguns só viam nos jogos, né, cara? Sim. Mas, cara, eu joguei assim, com o Bebeto era fantástico ver de perto, cara, assim, joguei com o Romário, Roberto Dinamite, que para mim é o grande, é o número um, assim, é a minha referência. É, assim, mas o que o Edmundo fez em 97 foi brincadeira, cara. O que o Edmundo fez aquele ano, ele, cara, ele na Europa, mole ele seria o melhor jogador do mundo. Só não foi porque estava aqui no Brasil, cara. Mas o que ele Sim. fez aquele ali, daqui de auge, do auge, assim, desses atletas, cara, eu acho assim, que eu vi de perto, acho que o Edmundo em 97, acho que nunca. Obviamente que ele jogou muito outras vezes. Palmeiras jogou pra cacete antes, Sim. mas o que ele fez em 97 foi brincadeira, cara. Impressionante. Legal. Legal mesmo, bom relato. E qual foi o atleta que você não jogou ou que jogou, mas assim, digamos você olhando, jogando contra, você fala assim, cara, esse cara é sensacional, craque de bola.
Pô, cara, eu, assim, eu tenho, assim, eu sempre observava muitos os jogadores da minha posição, e é um cara que, assim, que eu tinha, como eu tinha o Roberto como referência, tinha e tenho uma admiração muito grande pelo Careca, cara. Era um cara, assim, que eu, até um tempo atrás, a gente teve um evento junto ali, eu falei, não, vem cá, cara, eu preciso tirar uma foto contigo, desculpa aí. Mas o Careca, assim, pra mim, era um cara que no Guarani, eu muito garoto, lembro quando ele começou a despontar, depois no São Paulo, seleção brasileira, era um cara assim que eu gostaria de ter jogado junto assim. Entrou meu amigo aí, o Wallace. Fala, Wallace. O Um Wallace abraço aí, um jogou no abraço Fluminense, aí pro jogamos junto Ivonei. no Bangu, no América. O Wallace jogou no Juventude, foi campeão da Copa do Brasil lá no Juventude. Um Pô, que abraço, cara. legal. Legal, parabéns. Entrou aí o Ivonei, o Tito, que é um amigo também, foi atleta e hoje é árbitro da Série A do Brasileiro, da Série A Pô, do legal. Paulista, Pô, um Copa do abraço pra essa Brasil. galera toda aí, cara. O Ivonei até um parceiro, nós jogamos juntos e hoje o filho dele é recém-promovido ao profissional do Santos, um atleta Pô, de que muita legal. qualidade. Pô, Já ouviu legal. falar muito dele, viu, Sorata? É Ivonei Pô, Júnior. pô, boa sorte pro garoto, cara. Vamos ficar de Inclusive, olho. inclusive tem uma qualidade que acabou hoje em dia, que é cobrança de falta. Bate muito Ih, bem na bola. rapaz. Pô, Aí, deixa eu continuar aqui. Um jogo marcante. 89, não tem como, né, cara? E com uma ressalva, assim, o da minha estreia também, que foi em 88, o meu primeiro jogo contra o Flamengo, fiz 2 gols, uma estreia, um Poxa jogo vida. final de turno do Campeonato Carioca e tal, também foi muito importante para mim. Infelizmente, um jogo para esquecer. Ah, cara, talvez seria esse do Mundial, né, cara? Sim, mas eu acho que quando você chega naquele nível ali, você já é reconhecido, né? Mas eu acho que seria aí um título assim, pô, que ser campeão mundial não é para todo mundo, assim, é algo bem difícil, né? Nós chegamos perto, mas talvez seria esse. Legal. Para você, o melhor clássico. Para mim é Vasco e Flamengo. Vasco e Flamengo. O jogador mais engraçado. Putz, cara, eu joguei com muitos, cara. Joguei com muitos. Mas assim, destacar dois, Zé do Carmo e Macula, cara. Os dois são demais. É muita resenha, cara, os dois. Legal. O jogador mais dedicado, mais profissional com quem você trabalhou. Pô, cara, eu assim, trabalhei com grandes atletas, assim, principalmente nessa época de Palmeiras, assim, a gente via ali Mazinho, Zinho, César Sampaio, a dedicação desses caras era impressionante. O próprio Bismarck também aqui no Vasco, acho que esses aí me impressionaram também, cara, em termos de dedicação, de foco, pô, de estarem sempre interessados a melhorar e procurar o treinador, o preparador físico para poder se dedicar. Então, assim, esses caras aí realmente impressionante. Legal. Ô Sonato, você chegou a jogar com o Odivan? Joguei, pô, joguei, né, lá 97 e 98, pô. É outro cara engraçado pra caramba. Realmente quebrava demais, não? Pô, o Divan é figura, cara. Porque Chama ele pra uma live, cara. Você já fez ou não? Não, né? então, não, vou até pedir a sua ajuda. Pô, vamos. Vou falar com ele, cara. Pede pro Mauro também. O Mauro fala pra ele, pô, faz. O Mauro sempre esteve do lado dele, né? E orientando ele. Pede pro Mauro que o Mauro também fala, pô, Diva, faz a live com o cara, ele faz. Eu vou pedir sim. E eu vou deixar você à vontade agora, ô Sorato. Eu queria te agradecer muito pela sua disponibilidade, por ter aceitado o convite, por ter passado muito, muito conteúdo, muita experiência para todos nós.
nós estamos, até que Jesus venha nos buscar, a gente vai estar sempre procurando aprender e vamos estar sempre aprendendo. Isso aí. Então eu queria te agradecer muito. Vamos continuar mantendo contato. O dia que vier aqui para Taubaté, Vale do Paraíba, as portas de casa estão abertas. O dia que eu Beleza. for aí para o Rio de Janeiro, aí, ver se a gente se encontra aí, eu, você, Mauro Galvão, para a gente bater Isso. uma resenha legal. Isso. Um último relato que eu vou pedir para você, não só como ex-atleta da posição e também como treinador, você deixar um conselho para todos os atletas e principalmente para os atletas na sua posição. Cara, eu acho assim, hoje o que a gente vê é um nível do profissionalismo exigido muito alto, né? Eu acho que o atleta hoje, ele tem que realmente ser um atleta na acepção da palavra. Acho que os exageros não fazem mais parte disso, né, cara? Então, o jogo está tão desgastante, tão detalhado e detalhista, que se você não tiver esse foco em todas aquilo que você precisa fazer da parte técnica, tática, física, de se cuidar é, fora do clube, você vai ficar para trás. E, cara, se dediquem, é, é, ouçam os professores, né? Às vezes a gente vê aí, às vezes o atleta está ouvindo todo mundo, pai, empresário, amigo chegado, mas esquece de dar ouvido àquele que tem a qualificação para poder passar a melhor orientação, então que ouçam. E, cara, e para os meus que jogaram na minha posição, treinem bastante finalização, situações de domínio, finalização rápida, hoje que não tem espaço, finalização de primeira, de 2 toques, de perna direita, perna esquerda, de cabeça, eu acho que é treinamento. Eu tinha uma característica que chamava atenção, que era a minha batida de chapa na bola, então, mas isso era fruto de treinamento. Minha chapada era muito forte, isso todo mundo falava, mas era o que? Era fruto de repetição, de treinamento, de poder saber que já fazia bem, mas aprimorar, que se você tem uma característica, você tem que aprimorar, e é importante que se dedique, né? Então acho que é difícil, a vida do jogador, do atleta de futebol é muito difícil, tem que saber que no momento da definição ali vai ter que abrir mão de muitas coisas, mas que então tem que fazer valer a pena, né, cara? Sim. Então, eu queria realmente te agradecer. Tem algumas pessoas que estão entrando agora. Silva, Robertinho, parceiro da Taubaté. A live está Beleza. gravada. A live está gravada lá no Instagram. E eu também tenho um canal do YouTube onde eu joguei e tenho jogado todos os bate-papos. Né? Lá tem Muricy Ramalho, tem Maurício Copertino, tem Fábio Carilli, tem Sorato, vou colocar, tem o PC, Maurício é Mauro legal, Galvão. Maurício é parceiro também, Maurício. É, tem muita gente boa. Tem um pessoal entrando aí agora, Éder Tânio. Se eu não me engano, o Éder estava naquela final contra você, viu? O Éder era lateral, daqui de Taubaté. Ah, é? Eu acho que ele estava naquela equipe do São Paulo, jogou alguns anos no São Paulo. Então, avisar o pessoal que eu estou encerrando já essa segunda parte com o Sorato. Então, meu querido, queria te agradecer mais uma vez. Pô, Vamos show manter de bola. contato. Vamos estar se Isso aí, falando aí. Sucesso para beleza. você na sua carreira aí e que Deus quiser aí o Levin ganhe e você, o Mauro Galvão, tenha a oportunidade de trabalhar junto com ele no clube, que vai ser muito enriquecedor para o Clube Vasco da Gama. Valeu, Arno. Prazer, cara. Abraço aí para a galera que entrou, que fez pergunta. Obrigado pelo carinho aí. Isso aí, vamos manter contato aí, cara. Vamos nos falando. É, E aí a gente, vindo no Rio, dá um toque, a gente se encontra, bate um papo, troca uma ideia, toma um café. Eu indo para São Paulo, às vezes vou para Araras, passo ali na porta de Taubaté, vou bater, te aviso também. Então vamos manter esse contato aí, cara. Tá? Com certeza. Show de bola. Foi Muita muito gente aí legal a live. parabéns. Hã? Muito, A muito, live, a live foi show de bola.
Pois é, muita gente dando parabéns aí, inclusive o Fábio Carilha. Opa, aí sim. Abraço, Fábio. O prazer, cara. Parabéns pela live. Então, muita gente. Lembrando, tá, ô Sorato, que amanhã, sexta, eu tô com o Rogério Micali, treinador que Pô, trouxe o legal. Ouro Pô, Rogério Olímpico. Fera, é. Pô, Segunda-feira eu tenho Souza, ex-São Paulo, Fluminense, Grêmio, Paris Saint-Germain. E você vai lembrar muito bem também. Quarta-feira eu tenho o Bernardo, volante, ô, jogou no São Bernardão, Paulo. pô, claro. Pô, claro, Aí eu pô. vou, Show de... eu vou jogando todas as orientações aí nas minhas redes sociais. Tá aí Beleza. a Vou ficar namorada ligado. colocou aí o canal do YouTube que tá lá na bio do Instagram. Então eu queria te Show. agradecer, meu irmão. Deus abençoe você, sua família. Amém. Um Amém. grande abraço e a gente vai se falando. Valeu, um abraço aí, tudo de bom. Se cuidem aí que tá acabando essa pandemia. Daqui a pouco tudo volta ao normal, ao novo normal, né? Mas Deus está no Amém. controle. Um Deus abraço, quiser. cara. Em nome de Jesus, tudo vai se Amém. acalmar. Um Amém. abraço, irmão. Valeu, um abração. Fica com Deus, cara. Amém. Fica com Deus.